Queridos irmãos, primeira leitura do livro do Gênesis nos descreve a maior tragédia da história humana, que foi o pecado original. Ele tem esse nome porque, graças ao pecado original, o homem perdeu não apenas a amizade de Deus, que é o maior de todos os bens, mas perdeu também todos os bens criados. Deus fez o homem com 3 tipos de bens: os bens sobrenaturais, que é a vida divina em nós, acrescida das virtudes e dos dons do Espírito Santo; os bens chamados preternaturais. A palavra préter significa antiga, a gente fala do verbo pretérito, está falando do passado. As graças preternaturais, aquelas que antigamente no início o homem tinha por um privilégio de Deus: a imortalidade, uma capacidade de força física e de força psicológica inacreditáveis. O homem também era dotado de grande perspicácia, algo que nós desconhecemos quase que por completo. Muitos dons preternaturais o homem tinha antes do pecado original. E também os dons naturais, que ficaram feridos. E toda essa tragédia aconteceu do jeito mais despretensioso na aparência. O texto diz: a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? Ou seja, os pais da igreja, comentando esse trecho, dizem algumas coisas interessantes. Primeiro, Satanás chega sutilmente, sem fazer muito barulho, exatamente como uma serpente. Assim como o barulho da língua da serpente é uma espécie de sussurro, a tentação é um tipo de sussurro que, usado contra nós, nos leva ao pecado. Mas o demônio se aproxima de nós sempre de uma maneira amigável, com uma conversa amistosa, simpática. Os padres da igreja dizem que Satanás não sabia qual era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E por isso ele chega dizendo: é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher comete o primeiro erro: dialoga com a tentação e ingenuamente diz aquilo que não deveria dizer: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Assim ela revelou qual era a árvore. Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis.
texto hebraico diz: morrendo, morrereis. Porque se tratam de duas mortes: a morte do corpo e a morte da alma. Então vejam, às vezes nós alegamos diante da tentação a ingenuidade. Mas eu não sabia que ia dar nisso. Eu não imaginava que as coisas tomariam tais proporções. Não, mas eu achei que fosse apenas uma situação inofensiva. Pois é. Há muitas coisas que parecem inofensivas no começo e depois elas desembocam numa verdadeira desgraça. Hoje em dia, inclusive, as redes sociais são ambientes em que muita coisa parece só um joguinho. Você começa a falar com alguém, acha que aquilo é apenas uma conversa e de repente você está enrolado numa verdadeira trama que só pode ter sido armado por uma pessoa inspirada pelo demônio. Nós temos que aprender a cortar secamente conversas inapropriadas. Secamente. Não dando a mínima chance para qualquer tipo de atrevimento. Nada. Por quê? Porque com o diabo não se brinca. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, o diabo sempre chega desmerecendo a palavra de Deus. Não, Deus, isso é muito exagerado, uma vez só não tem problema. Depois você se confessa. Não, mas é só uma coisa assim, um momento. Daqui a pouco, você vai resolver tudo. Pois é, quem me garante que você não vai tomar um tiro logo ao sair dali, já que você abriu as brechas para o demônio invadir a sua alma? Quem me garante que aquilo não vai trazer consequências desastrosas? Quando você sai da cobertura da palavra, você perde toda a segurança que a palavra te dá. Nunca descumpra os mandamentos de Deus. Porque quando você entra em desobediência, você perde direito à proteção que o Senhor te dava. E é claro, a tentação sempre instiga a nossa vaidade, o nosso orgulho. Não, vocês vão conhecer o bem e o mal, vocês vão ser como deuses. É assim. As pessoas às vezes têm esses arroubos de segurança humana, né? Não, comigo é diferente. Eu sei me virar, eu sei sair de encrencas. Comigo não vai acontecer. Ou, eu preciso experimentar isso para saber o que é. Eu preciso experimentar. Toda droga tem um primeiro uso, né? E geralmente o primeiro uso não é o de substâncias mais pesadas. Todo roubo começa com centavos. Todo adultério começa com olhares. E todo o caminho de um condenado ao inferno começa por sutis negociações com o demônio. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. Cuidado com as coisas atraentes. Cuidado com as pessoas atraentes. Cuidado com os assuntos atraentes. A nossa alma tem que ser atraída por Deus, pela sua graça,
por seu favor, por sua misericórdia. No mais, toda atração é danosa. Colheu um fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Geralmente é a mulher que serve a janta, né? Pois é, aqui Eva serviu a Adão o fruto proibido. Sempre é assim, todo pecado atinge quem está do lado. Não atinge apenas a você. Adão pecou, e por causa do pecado de Adão, induzido por Eva, mas por causa do pecado de Adão, a morte entrou no mundo. Porque ele era o cabeça. Não adianta a gente se esconder por trás dos outros. Ah, mas foi fulano que me atraiu, foi cicrano que me levou. Muito bem, mas foi você que se deixou levar. E as consequências não vêm apenas sobre você. As consequências vêm sobre a humanidade inteira. O dilúvio do mal entra no mundo através do consentimento ao pecado. Então os olhos dos dois se abriram e viram que estavam nus. Teceram tangas para si com folhas de figueira. Sempre é assim, né? O diabo tira a vergonha para pecar. Mas uma vez que você pecou, ele te devolve a vergonha. É sempre assim. Antes de pecar, aquilo parece maravilhoso, parece sedutor. Depois do pecado, vira acusação. Você se sente nu, ou seja, desprotegido, completamente à mostra. E ambos se esconderam de Deus no meio das árvores do jardim. É isso que o pecado faz conosco. Ele nos esconde de Deus, ele nos faz esconder de Deus. Muitas vezes nós precisamos vomitar o pecado pela confissão. Precisamos cuspir esse veneno que entrou em nós. Graças a Deus, somos batizados e pelo batismo o pecado original foi apagado da nossa alma. Mas quantos pecados pessoais nós cometemos? Queridos irmãos, vigiemos. A quaresma está chegando, logo mais meditaremos sobre as tentações de Cristo, mas nós não precisamos que chegue o primeiro domingo da quaresma para abrirmos os nossos olhos e nos deixarmos levar pela graça para um lugar de mais profunda comunhão com Deus, lugar em que nós nos afastamos de todo contágio do mal. Que o Senhor nos conduza por caminhos de santidade e que nós estejamos muito atentos para não cair em tentação, porque esta é a vontade de Deus, que permaneçamos livres do perigo e que nós não nos exponhamos a ele.